Oi, estamos começando o nosso podcast Pode Doer? Mas passa. E hoje a gente vai conversar sobre tudo um pouco, porque a gente não preparou absolutamente nada e a intenção é essa, leveza. É, exatamente, é no improviso mesmo. Olha que beleza. Vamos começar o nosso brinde tradicional. A nossa não esquece de caneca dourada, de riqueza, de... Deu branco, mas a gente prosperidade. Continua. Prosperidade. Que traga a nós e a quem está assistindo prosperidade na nossa caneca de ouro. Eu creio e a gente tem sorte, tudo dá certo. Eu acredito. E vocês também. Vocês Exatamente. têm muita sorte e tudo dá certo, é isso. Você vê que aqui a gente é munido de todos, né? A gente aqui é todas as crenças, tá? A gente não faz apologia a nada, tudo é bem-vindo, ó. Gratidão, já deu certo. Tem um japamala aqui. Vamos falar desse japamala, Gabi, para falar nisso? Você quer falar sobre ele, eu quero, amiga? porque esse foi o melhor presente que eu já ganhei esse que ano. Que linda, amiga, ó. Eu amei esse presente. Eu sou da galera do Ho Oponopono, já faz... eu amo também. 5, 6 anos que eu pratico Ho Oponopono e eu digo, Marina, minha filha, vai repetir isso. O Ho Oponopono salvou a minha vida e a vida da minha família. E eu realmente amo tudo que vem do Ho Oponopono, mas eu queria que você... Porque esse aqui, lindíssimo, e diga-se, tem uma coruja, que é o símbolo da sabedoria, Sabedoria. Não é isso? É isso. E eu ganhei. E aí eu queria que a Gabi explicasse sobre esse japamala. Esse japamala, minha mãe, ela faz japamalas, e ela faz japamalas lindíssimos. E aí eu pedi para ela fazer um japamala, e eu queria dar um japamala de presente para a Regina. E é uma grande amiga, que eu tenho grande consideração, de grande importância na minha vida, como a gente já falou no podcast passado, são 31 anos de amizade, e é uma amiga assim, de grande sabedoria, e nada mais, um símbolo da sabedoria, para quem não sabe, a coruja é um símbolo da sabedoria, né? E o japamala, que é um instrumento para que você possa praticar a meditação, o Ho Oponopono. Quem não conhece o Ho Oponopono pode pesquisar aí na internet. Você vai falando algumas palavrinhas, sinto muito, eu te amo, obrigado, ou o mantra que você preferir, e vai praticando uma espécie de meditação. Eu presenteei a minha amiga como forma de gratidão por tudo que ela vem proporcionando na minha vida. E é uma forma também da gente começar com o pé direito, esse nosso podcast maravilhoso, abundante, enfim, é isso. E aí, como eu falei no programa passado, em que coincidências não existem, né? Deus, de forma anônima, coloca pessoas. Quando eu estava vindo gravar o nosso primeiro podcast, eu troquei de carro. E o meu japamala ficava no retrovisor do meu carro. E aí eu falei, putz, eu estava indo trabalhar, né? E depois, à noite, eu vinha gravar, e aí eu falei, cara, estou sem meu japamala. Não que eu não possa fazer minhas meditações, nem seguir meus mantras, né? E nem o Ho Oponopono sem o japamala, eu consigo. Mas eu acho que o japamala te dá mais... Foco, né? Porque você vem repetindo, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E você vai repetindo 108 vezes. Eu faço não só o Ho Oponopono, mas também o mantra da barra de Axis, né? Que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Olha! Então, eu repito, eu venho no Ho Oponopono, depois eu venho no mantra da barra de Axis, né? E depois eu venho de como eu tenho sorte, tudo dá certo para mim. Então, assim, são 3, né? Demora bastante. E aí, o japamala me dá foco, né? E eu tinha deixado no outro carro, né? E eu falei, putz, esqueci de pegar o japamala em um dos carros. E eu estava arrasada, porque eu tinha esquecido. E eu vim pensando nisso. Eu falei, nossa, eu podia ter trago o japamala. Eu não trouxe o japamala. Mas não tem problema, porque eu sou uma garota de sorte. E tudo dá certo, independente. E quando eu cheguei aqui, a Gabi me presenteou com isso aqui, que é uma lindeza, uma riqueza absurda. Então, assim, eu sou uma garota de sorte, tudo dá certo para mim. Eu vinha reclamando, abre e fecha aspas, do japamala, que eu estava sem.
E a Gabi me trouxe exatamente o que eu estava sem. Ou seja, a gente pode cocriar, a gente pode criar. Exatamente. Tudo depende da energia e do foco, né? Mas como o nosso podcast fala de dor, qual foi a sua maior dor? Você tem alguma dor que você fala, putz, essa eu afundei? Cara, eu tenho algumas, mas algumas, assim, em vida e tal, mas, assim, talvez as maiores dores são as grandes perdas das nossas vidas, né? Perdas em vidas, perdas em morte? Em morte, provavelmente morte. morte. É interessante, né? Se eu for parar e refletir, eu também tenho diversas dores. Como eu disse no primeiro programa, eu estou no 3º casamento. Então, claramente, eu tive diversas situações interessantes que me fizeram amadurecer e refletir. Mas eu perdi meu pai nesse plano, né? Eu perdi meu pai nesse plano. E interessante que quando eu foco nessa perda do meu pai, eu não consigo focar na dor. Eu não tive uma dor tão latente, eu não tive um sofrimento tão... Porque eu também não tive a consciência. Como eu já vinha dessa vibração, entendeu? Primeiro que eu sou espiritualista, eu venho, apesar de vir de uma família evangélica, né? Eu segui por muito tempo o espiritismo. Uhum. Então, eu entendia que eu não podia sofrer. Isso aí eu entendia. Que eu não podia sofrer, porque senão eu ia atrasar a evolução do meu pai. Isso Sim. E aí eu foquei tanto nisso que eu não me permitia doer. Sofreu o luto. Eu não me permitia sofrer o luto. Primeiro porque eu tenho 3 filhos. Então, eu não posso simplesmente doer ao ponto de deixar de olhar os meus filhos. E era o que eu queria. O meu pai era o amor da minha vida. Eu sei. Né? E eu não podia isso. Apesar de todas as divergências que nós tínhamos, né? Que meu pai era extremamente tradicional, e eu sou né? Diferente disso tudo. Meu pai era o amor da minha vida, meu pai era meu parceiro, meu companheiro. Eu sei porque eu presenciei isso. E aí eu não me permiti, Gabi. Eu não me permiti. E é engraçado como a gente lida com as dores de formas diferentes. Uhum. Né? Eu lidei com o luto do meu pai segurando a onda. Né? A Regina é forte, a Regina é... E, ao mesmo tempo, tudo me irritava. Era uma forma que eu tinha de extravasar a minha dor. E, nesse momento, eu lembro que eu tive uma briga homérica com amigas, que até hoje eu não falo. Nossa. Não é surreal isso? Sim. Elas não entenderam que aquilo ali era a minha dor falando. Elas não entenderam isso. E depois eu achei que ok, entendeu? Se você não aguenta essa minha fase hard... Tranco. Exato. Então, você também... Era para ser. Era para ser e está ok. Assim, a gratidão continua por tudo que a gente viveu. Mas é interessante, assim, porque o meu movimento de dor foi através da agressão. Era como se... Como eu não me permitia doer da forma comum, uhum. eu sentir a minha dor expressando de outra forma. Entendeu? Então, tinham mais ou menos uns 15, 16 dias que meu pai tinha falecido. E a gente tinha um amigo oculto tradicional. Meu pai faleceu no dia 30 de novembro, ou seja, foi bem no final do ano. E a gente tinha um amigo oculto tradicional que eram só essas pessoas. E há anos a gente fazia isso. Sim, eu sei. E elas insistiram muito para eu ir. Uhum. E eu falava, não quero ir, não quero ir. Não, vai, porque vai ser bom para você, que vai ser... Eu sei que eu arrumei uma confusão nesse dia. Então, até hoje eu falo, putz, por que eu arrumei essa confusão? Lógico, porque estava doendo em mim. Só que elas não conseguiram enxergar isso. Entendeu? Porque não estava doendo nelas. E ok. Sabe? Então, assim, existem dores que você expressa de forma diferente. Inconsciente, às vezes. E são dores.
Sim. E são dores. Eu tinha tanto cuidado de não fazer com que meus filhos sentissem essa dor em mim, porque eu já estava doendo neles. Entendeu? Então, eu queria proteger os meus filhos, eu queria proteger a minha mãe, eu queria proteger o meu irmão, e eu me mantive firme, e, ao mesmo tempo, eu descontei em cima de pessoas que, teoricamente, deveriam me acolher, independente da minha postura, certa ou errada. E isso não rolou, e é engraçado, porque já vai fazer 5 anos que meu pai faleceu, e há 5 anos que eu não falo com essas pessoas. Né? E são pessoas queridíssimas, que eu continuo amando, mas que também né, aquele negócio, você não pode acolher uma amiga sua num momento de dor, você também não merece o melhor. A melhor presença dessa pessoa, o melhor estado de espírito dessa pessoa, porque todo mundo passa por isso. E aí é interessante as formas com que a gente lida com a dor. E também, aí eu vejo o reflexo na minha família. A única vez que a minha filha pequena, Melzinha, me viu chorando foi quando meu pai faleceu. Ela nunca tinha me visto chorando. Eu passei por um divórcio, que ela acompanhou, que foi com o pai dela, e ela não me viu chorando. Mas, quando meu pai faleceu, ela me viu chorando. E hoje, quando ela chora, ela diz: estou com saudade do meu avô. Que é para que eu possa validar a dor dela. Porque minha mãe chorou enquanto ela estava sentindo falta do meu avô, do pai dela. Então, quando eu chorar, eu posso dizer que é pelo meu avô. Meu avô. Olha que interessante que vai a mente das pessoas, você está entendendo? Então, assim, o quanto que a dor pode te modificar, né? Você consegue enxergar um momento de dor na tua vida em que você fala, é melhor explodir para não implodir? Totalmente. O Guilherme, meu filho mais novo, ele tem 11 anos, então, há uns 9 anos, eu entrei numa vibe muito hard, workaholic mesmo. Eu estava estudando muito, trabalhando nas empresas do meu pai. Eu trabalhava em 2 empregos, mãe de 4 filhos. O Guilherme tinha 2 anos de idade e eu trabalhava, administrava 2 empresas, entendeu? Fazendo uma pós, estudando muito loucamente, dando conta da casa. O casamento estava em crise e tendo cobranças de todos os lados e muitas coisas acontecendo, e eu fui acumulando aquilo. Acumulando, até que um dia, por um pingo no i, foi uma coisa assim, mínima. Mas é sempre assim, né? A minha mãe veio me questionar uma coisa muito, muito irrelevante, que foi irrelevante. Eu tive uma explosão, e eu vou confessar para vocês, eu quebrei uma casa inteira. Ah, já fiz isso. Oi, gente. Eu já fiz isso. Você já quebrou uma casa inteira? Eu quebrei uma casa inteira. Eu também já quebrei. Eu tive um surto. E, na hora, foi uma coisa, foi um branco, não sei o que foi aquilo, mas era uma dor muito intensa. Eu me descompensei, mas, enfim, não me culpo mais por isso. Passou, mas no dia foi muito... Porque depois vem uma dor de remorso, né? Uhum. Você se culpabiliza muito por isso. Eu me lembro que, depois de tudo, eu senti muita... A palavra no dia, hoje eu não uso mais isso, mas no dia foi vergonha perante aos meus filhos, porque, como você entra num surto, você não vê nada, não vê ninguém. Então, eu passei uma noitezinha em claro, e no dia seguinte eu fui parar no psiquiatra, óbvio, porque eu estava com... Nem usava ainda essa expressão, né, burnout, né, porque muito trabalho, muito estresse, e comecei um tratamento. Isso há 9 anos, porque depois eu, né,
Eu acho que eu estou lembrada desse episódio, que foi coincidiu com o falecimento daquele nosso amigo, que inclusive é teu primo. Não é? Também que foi uma fase muito difícil, porque foi uma perda muito grande para mim, que foi uma perda muito dramática na nossa família. Trouxe muita consciência. Eu lembro da gente na missa de 7º dia, que ainda não tinha tido enterro. Porque eu nem fui no enterro, você lembra? Eu também não fui, eu só fui na missa de 7º dia. Na verdade, o enterro foi depois da missa de 7º dia, né? Foi diferente. E aí eu lembro de você falando, amiga, eu quebrei a casa toda. E aí eu lembro que eu falei, porque eu já quebrei a casa toda. Você lembra disso? Eu lembro. E aí eu falei, que máximo. E eu não gostei. Você ficou com muito chateado. Eu vi na sua expressão, porque você pode até dar um sorriso, mas a sua expressão fica muito clara. Gente, eu sou uma pessoa que eu não consigo. Meu rosto é muito expressivo, eu sou muito expressiva, então assim. Eu acho que talvez você me entenda agora. Porque quando eu quebrei a casa toda, eu recebi esse conselho de Mariana, que é minha comadre, Maridumba. Beijo, que é minha comadre, uma sabedoria fantástica, linda, maravilhosa. E aí, quando eu recebi esse conselho, foi dela. Que é justamente isso. Explode para não implodir. Eu tive esse ímpeto também de quebrar a casa toda, por situações completamente diversas, né? Que vinha de uma relação de toxicidade repetitiva, que não cabe aqui argumentar. Sim. E aí eu fiz isso, e era faca no sofá. Faca na caveira. E o mais interessante, minha filha mais velha, ela tinha 7 anos, e ela estava... E eu esfaqueava mesmo, assim, sabe? Pegava o sofá e... Esse sofá fui eu que comprei. Um sofá que eu ainda estava pagando R$4.000 na porqueira do sofá, dividido em 10 vezes de 400, no cheque de Dona Carmen, a mãe de uma amiga minha, que foi minha segunda mãe. E aí, eu esfaqueava o sofá, era como se eu estivesse me libertando. E quando eu fui para a casa da minha mãe, eu liguei para essa minha comadre, que é médica, e falei, Mari, pode me internar. Eu estou louca. E ela falou para mim, pela primeira vez, em 12 anos que você tem essa relação, eu te enxergo como sã. Pela primeira vez em 12 anos, você está sã. Às vezes é melhor explodir para não implodir. E foi esse o conselho que eu quis te dar naquele dia. Foi. Só que eu ainda não tinha um entendimento. E agora você entende que às vezes é melhor explodir? Gente, porque há 1 ano eu tive um outro surto. Oi. Próxima de implodir. Totalmente. E hoje eu entendo que é isso, porque às vezes é necessário. E já estamos falando sobre isso, já pode deixar aí nos comentários, se você já passou por isso, relatem para a gente quer saber, a gente quer entender, porque isso é mais comum do que a gente pensa, e as pessoas às vezes têm vergonha de falar. Não, gente, falem, botem para fora. E se você for daqui de Brasília, a gente pode te ouvir aqui. Você quer vir aqui falar para a gente, contar a sua história? A gente está de braços abertos. Como você explodiu aqui, em vez de implodir? Cadeirinha está aqui, esperando você. Exatamente. São essas coisas da vida, são essas dores da vida, né? Que, em alguns momentos... Hoje em dia, eu teria uma consciência diferente, eu seria para e respira. Mas, naquela época, a forma que eu tinha, por isso que eu não me arrependo, porque a forma que eu tinha para lidar com aquela dor e sair daquela dor era explodindo em faca no sofá. É isso, entendeu? Naquela evolução, naquele entendimento, naquela dor doída. E o mais interessante é que eu falava para minha filha, né? Porque eu educo os meus filhos. Quem conhece sabe o tanto que os meus filhos são educados. São. E eu falava, não repita isso. O que a mamãe está fazendo é muito feio. Ai, gente. E, ao mesmo tempo, a minha... É surreal. Sem levantar a voz,
sem levantar a voz. Como assim, amiga? Eu grito. O pior eu foi grito. o sofá, que eu tive que continuar pagando o cheque de Carmen. Mas 6 parcelas de 400 você tá ouvindo reais. isso, Carmen? Carmen já faleceu. Foi outro momento de dor muito doído. Você teve um recente também, né, amiga? Tive uma grande amiga que é filha de Carmen. Mentira, a Dulce. Dulce era filha de Carmen. Dulce era uma pessoa fantástica, né? Mãe de santo, né? De uma caridade, de uma bondade, de uma evolução sem tamanho, entendeu? Não tinha uma vez que você chegasse nela, que ela não te atendesse com o sorriso aberto e os braços abertos. Nunca me cobrou nada. Mas é assim que tem que ser. Estava sempre disposta, ela estava sempre comigo. E o mais interessante, Dulce, eu e Dulce, a gente tinha uma conexão espiritual tão forte, mas tão forte, que se eu sentisse alguma coisa e não dissesse, Luciana, que é irmã de Dulce e sempre foi uma das minhas melhores amigas, Luciana me ligava e falava: Dulce está querendo saber se está tudo bem com você, porque ela como o meu problema é na coluna, o que doía nela era na coluna. Uau. E aí ela dizia: Dulce está sentindo muita dor na coluna, e diz que quando ela sente dor na coluna é contigo. O que está acontecendo contigo? Dulce me avisou que eu tinha um problema sério e que eu precisava ir no ginecologista. E eu fui, plano de saúde, essas coisas, e etc. e tal, consegui marcar para um mês depois, e no dia seguinte eu retirei o útero. Nossa. Então, assim, era uma conexão que a gente tinha, que era... A gente não se, assim como eu e você, a gente não se via todos os dias, a gente passava um tempão sem se falar, inclusive, só para memezinho e uma curtida ou outra, né, nas redes sociais. Mas, quando uma tinha a outra, a gente chegava junto. E aí, um dia, eu mandei uma mensagem para a Lu e falei: Lu, vamos ali no samba? Eu sou do samba, hein? Vamos ali no samba, que não sei o quê. E aí ela falou assim: pô, Dulce está com um probleminha aqui, a gente está internada, não sei o quê. Falei: cara, fiquei com raiva, sabe? Falei: como é que tu não avisa? E aí eu falei: não, a partir de agora, então, eu vou ajudar vocês, né? Vocês sempre estiveram comigo, agora eu vou estar com vocês, né? E aí eu fui para o hospital, né? Obriguei elas, Dulce e Maisinha, a me deixarem ficar e ajudar de alguma forma. E fui para dormir. E, nesse dia, eu sentia que Dulce não ia mais voltar. E eu estava deitada no sofá, em frente à cama dela. E aí eu senti uma presença muito forte de alguém, assim. E eu sempre tive muito medo dessas coisas, que eu vejo, que eu intuo, que eu escuto. Eu sempre tive muito medo. E quem me ajudava a elucidar era a Dulce. Sim. Mas a Dulce estava ali. E aí, quando eu senti, eu pulei, mas eu pulei daquele sofá na velocidade da luz, e zum, me coloquei do lado dela. E aí eu vi o sorriso. Naquele momento, eu não quis acreditar, mas eu intuía de que era a Dulce, inclusive rindo da minha cara, porque eu corri para o lado dela. Eu intuía isso, entendeu? E foi uma loucura o que eu vivi, porque eu acho que foram 15, 20 dias tentando me revezar para deixar a vida da Luciana e da Maisinha mais leve, porque elas mereciam isso, um pouco mais de leveza. E, ao mesmo tempo, eu conversava com alguém. E eu tinha a impressão de que era ela. E ela estava me avisando de que eu vou partir. E ela me fazia falar coisas. Era essa a impressão que eu tinha, assim. Tanto que eu chegava para algumas amigas próximas e falava: eu acho que Dulce não vai mais voltar. E tudo que eu estou falando não sou eu, porque eu não tenho essa sabedoria plena. Sim. Entendeu? Então, assim, eu fiz discursos que eu falava... Depois, quando eu terminava, eu falava: cara, não sou eu. Entendeu? Sim, a impressão que eu tinha era de que realmente alguém estava me... para conscientizar a família, né? Que eram só 2 pessoas. Então, assim, a passagem da Dulce para mim foi também uma virada de chave, porque era uma mulher nova, com 0 problema de saúde. Eu chamava ela de Juliana Passa,
porque ela adorava sambar e ela parecia realmente passista de escola de samba, ela sambava a noite toda. E aí eu falava, tu não é a Juliana Paz, não, tu é a Juliana Paz. No máximo que você chega é a Juliana Paz. E aquilo ali, essa morte tão precoce, ela me deu uma virada de chave do que você está vivendo ou você está só sobrevivendo? Uau! Essa é a pergunta. O quanto que a gente está vivendo ou está só sobrevivendo? Essa pergunta ela é muito pertinente, né? Porque a maioria das pessoas, ultimamente, está só sobrevivendo, né? Porque elas preferem viver naquela zona de conforto. E, às vezes, para você ser relevante, para você fazer o a mais, você tem que passar por dores mesmo, né? E a gente tem medo de sentir dores. E até quando a gente falar sobre morte, a gente não gosta de falar, porque ela remete à dor. E sendo clichê, mas é um clichê óbvio, é a única... E o óbvio precisa ser dito. Ser dito, nossa, gente, é meio... É clichê, o óbvio precisa ser dito. A morte é a única certeza que a gente tem na vida. E qual que é o problema? E qual que é o problema disso? Né? E qual que é o problema? Então, assim, é isso. É falar sobre isso, é tocar nesses assuntos, né? É mexer mesmo, é ali, ó, tocar na feridinha. Por que não, né? Que tabu é esse que o Ocidente, né? Sim. Que o Ocidente criou com relação às passagens que são... Saber viver o luto, que é muito importante. Eu, recentemente, tive uma grande perda também, porque foi o meu padrinho, o irmão da minha mãe, que foi uma morte muito inesperada, porque era um homem novo, forte. Ele morreu bem no início da Covid, ainda não... foi quando a Covid ainda não estava, assim, teoricamente instalada aqui no Brasil, né? Mas, assim, eu particularmente suspeito que ele tenha sido um dos primeiros casos de Covid, mas não tem nada confirmado, nada comprovado, mas a morte dele foi uma morte muito... Não foi diagnosticado exatamente o que ele teve, mas foi uma morte muito, assim, súbita, e os meios que ele frequentava, que ele transitava, né, que ele trabalhava com hotelaria, é bem provável, né? Bem provável. E foi uma morte assim muito súbita, porque ele entrou no hospital e morreu. Então, assim, foi muito inesperado. E um homem forte, jogador de tênis, e uma pessoa espetacular. Pensa numa pessoa espetacular. Era o meu tio, era o meu padrinho. E foi uma perda, assim, inestimável, que já vai fazer 2 anos e que a gente sente muito, porque ele agregava, ele reunia, ele... Nossa, meu tio era o máximo. E depois que ele se foi, as pessoas se reúnem e falavam assim, ele fazia isso, isso, isso. Uau, ele fazia isso, ele fazia. Porque quando a empresa do meu pai estava para fechar e eu ficava sozinha, que eu tive um trauma, e eu ficava sozinha na empresa... Ele ia todos os dias, só que eu só me dei conta disso depois. Ele ia todos os dias passar as tardes comigo. Você tem ideia o que é isso? E é impressionante como a gente só se dá conta depois. Depois. Porque, nossa, velho, eu até me arrepio. E aí você começa a ouvir outras histórias. Sabe por quê que a gente não se dá conta? Porque a gente não valoriza o presente. O consciente. O consciente. E aí, valorizar depois que já morreu é legal, mas por que não valorizar agora, enquanto está vivo? Que nem eu olho aqui para essa minha amiga e valorizo o quanto ela está sendo importante na minha ressignificação. Porque quando a gente tem consciência, a gente consegue ressignificar independente de estar ao lado ou não, de ter você ou não, entendeu? E é muito mais legal quando a gente ainda tem a pessoa. Sim. Né? Que você pode chegar e falar, cara, estamos juntos, é isso. E é exatamente isso. Assim, quantas dores a gente não sentiu, quantos anjos, por coincidência, Deus não nos mandou, em que a gente não tinha esse processo de consciência.
Exatamente. E eu comecei a lidar com o luto desde muito nova, porque quando eu tinha 11 anos, o meu grande amor da minha vida, que era o meu avô, o pai do meu pai, morreu. E o meu avô, Você tinha quantos anos? Tinha 11 anos. 11. Eu me lembro quando eu fui fazer, para entrar no Marista lá em Vila Velha, você tinha que fazer uma prova e depois fazer uma entrevista. E eu me lembro que eu fui até segunda colocada na prova e tal. E na entrevista, eu me lembro até hoje, minha mãe até ficou com ciúmes. Opas! E perguntaram quem era o meu melhor amigo e quem era o meu confidente. Era o meu avô. E desde muito nova, eu sempre gostei de escrever. Sempre gostei. Era o meu passatempo, era escrever. E na minha época, a redação se chamava composição. E todas as minhas composições, a pessoa para quem eu lia era o meu avô. Porque... Nossa, vou até me emocionar. O meu avô, quando a gente foi morar na casa do meu avô, para que minha mãe pudesse cuidar dele e tal, enfim, ter uma companhia, a casa era muito grande e tal. Então, o meu avô, ele foi muito presente na minha vida. Ele era uma pessoa muito importante para mim. Então, quando o meu avô morreu, foi o meu primeiro grande luto. Uhum. Então, assim, foi muito forte essa perda. Eu com 46 anos hoje, você vê quanto tempo tem meu avô já morreu. Essa perda ainda é muito forte para mim. Ele é uma pessoa muito importante na minha vida. E ainda assim, eu tento ressignificar o luto na minha vida, né? Eu tento entender o que é a morte. Hoje eu já começo a lidar melhor com essa coisa, porque até um tempo atrás eu não gostava nem de tocar no assunto de morte, sabe? De pensar na morte dos meus pais, essas coisas. E não é surreal, cara, porque assim, você ensina sobre a morte para os seus filhos? A gente conversa muito, por ser uma família espiritualista, então a gente tem uma consciência maior, talvez, Sobre a morte, né, do renascimento e tal, enfim, né, da encarnação. Mas aplicar efetivamente isso, não? Talvez não, porque a dor. Eu estou lendo um livro do Osho e ele fala assim, gente, é a certeza que a gente tem e ela não deveria doer, porque é uma passagem, entendeu? Então, assim, o entendimento, principalmente de nós ocidentais, é muito deturpado. Porque é realmente cultural, né? Eu tive amigos quando eu morei fora, desculpa. Eu tive amigos quando eu morei fora, amigos quenianos, em que eles tiravam foto na hora do velório. É cultural. É cultural, assim, para eles era como se fosse um álbum. Sandra Gutierrez, o nome dessa minha amiga, e ela tinha um álbum com o velório do pai dela. E era como se fosse um álbum de uma festa de 15 anos nossa. E aquilo ali me chocou. Mas foi ali que eu comecei a ter uma outra visão. Uma outra visão da morte, entendeu? Porque ali, para eles, era uma felicidade. Uau. Ele está voltando. Ele está voltando. O lugar dele é em outro plano. Nossa, que bonito. Era essa a visão dela e foi essa a explicação que ela me deu. Que suave. Suave. É leve isso. É verdade. E aqui a gente traz a morte com peso, com... Não é que não doa, vai doer, porque você não tem mais a presença física, sabe? Doeu muito em mim, tanto que eu não soube lidar, e eu saí dando patada, eu saí brigando com todo mundo. Não é isso. Mas pode ser leve, entendeu? Pode ser muito leve. Eu venho de família evangélica e obviamente, que meu pai não acreditava em vida após a morte. Não foi isso que ele me ensinou. Isso eu aprendi quando eu fiz essa alteração da minha vida na questão religiosa. E aí, um dia, eu estava no hospital com ele e ele virou para mim e falou assim, sua bisavó está aqui. Quando ele falou isso, foi na primeira internação dele, antes dele falecer. Ele teve 2 internações, na segunda ele faleceu. Quando ele falou isso, eu
dentro do meu entendimento, eu sabia que ele ia falecer. Porque aquilo ali não era o entendimento dele. Entendeu? Eu ainda não sei se era um aviso do que o que você crê é isso, ou se era um aviso de que, ó, prepara, cuida do seu coração, cuida da sua emoção, cuida das pessoas em volta, porque ele vai morrer. Entendeu? Mas é impressionante isso, porque esse não era o entendimento do meu pai. E eu entendo que, assim, a sua morte vai de acordo com o seu processo de vida, de acordo com a sua crença. Né? Dentro de um padrão de que não existe verdade absoluta. Né? Como é que ele estava enxergando a minha bisavó, que é um entendimento meu... Seu, né? não dele. Não dele. No dele, as pessoas morrem e esperam para ser resgatadas. Né? Como? Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então, como é que você está recebendo a minha avó, a minha bisavó? Entendeu? E ele me descreveu a roupa. E aí, um dia, a minha mãe perguntou, ela falou, minha mãe estava desesperada, ela falou, minha filha, você acha que seu pai vai morrer? E eu sou objetiva, né, cara? Eu não sei se é de outro tipo. E eu falei, vai. Nossa Senhora. Porque vai. 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 Entendeu? Porque vai. E assim, vai. Aquela Ariana, vai, mãe. Nossa. Não me fala isso. Eu falei, mãe, mas eu sei que você quer me ouvir, mas ou você está me perguntando para eu mentir, para te confortar, ou você está me perguntando para saber o que eu realmente acho. E realmente, assim, eu acho que da minha família eu era a única preparada. A minha família não é enorme, mas eu acho realmente que eu era a única preparada, assim, que tinha uma noção realmente. Então assim, talvez essa consciência. Primeiro que a dor, né, do luto, ela é doída, ela é dolorida, ela é sofrida. Sim. Né? E muitos especialistas falam que você precisa viver esse luto. Ele é necessário. As pessoas que não vivem um luto passam por algumas etapas. Tá aí. A agressividade que eu tive, né? Então, assim, o luto ele é necessário, ele faz parte do processo. Uhum. Ninguém está falando aqui para você, ui. Não. Ele faz parte do processo. Afinal de contas, você está perdendo uma pessoa querida, uma pessoa que você ama. Então, mas, assim, é que nem ela acabou de explicar lá do seu amigo de onde? Do Quênia. Do Quênia. Era uma amiga. Pode ser com Quênia. leveza. Ela fotografou, uma outra cultura, mas, com certeza, ela de alguma forma teve uma tristeza da perda física da pessoa, né? Que quando a gente perde alguma coisa que a gente gosta, a gente sente, mas não precisa ser sofrimento. Exato. E ainda que sofra, pode ter consciência, né, de que você não precisa do apego. E uma hora passa, gente, é inevitável, né? Pode ser cruel, mas ninguém é insubstituível. Nada, né? Sei lá, enfim. Eu não sei se nessas situações, não sei se foi uma colocação pai, mãe, boa. Avô. Mas passa, você consegue sobreviver, né? A dor vira saudade, a saudade vira... Ela vai transmutando. Vai transmutando, entendeu? Não e a gente sabe que está aqui, entendeu? Todos os ensinamentos, toda a nossa vivência, toda a nossa experiência, ela vai continuar aqui. Então, ou seja, aquela pessoa continua em presença dentro do que você é. O meu marido, ele tinha uma tia que também foi uma grande perda para a gente, a Graça era excepcional. Então, era fantástico conviver com ela, porque foi de grande aprendizado para mim, porque eu não tinha acesso às pessoas excepcionais, então eu passei a ter uma grande convivência, principalmente com as pessoas da APAE, com os alunos da APAE, então assim foi incrível para mim. E aí outro dia eu estava falando para ele, você vê, ela morreu tem 5 anos. E foi uma morte muito traumática, porque ela morreu eletrocutada, foi uma morte assim muito traumática, porque foi bem inesperada mesmo, foi horrível. E foi assim um trauma muito grande, porque foi uma perda muito grande, porque ela era uma pessoa assim
inesquecível. E ela ainda é, porque ela se faz muito presente pelas coisas que ela falava, pelas coisas que ela fazia. E é tão presente que eu não tinha noção que já faziam 5 anos que Graça tinha morrido. Pra você ter uma ideia, ela me chamava de Popil, porque ela não conseguia pronunciar meu nome. E a gente falava assim, Graça, fala Gabriela. A gente soletrava a Gabriela, e ela falava soletrando Gabriela, e aí a gente falava, então agora fala Gabriela, Popil. E ficou Popil. E aí, para mim, tinha 2 anos que Graça tinha morrido. E aí a minha sogra falou, não, já tem 5 anos. E foi uma perda muito sofrida para minha sogra. E Graça, eu estava falando com meu marido, eu falei, gente, a Graça é uma pessoa inesquecível. Então, assim, foi muito sofrido no início, hoje já está bem, já não é mais sofrimento, mas ela é inesquecível, porque ela se faz presente. E minha sogra contou outro dia que teve um sonho com ela, e que no sonho era um sonho muito vívido, e que ela falava assim, Graça, você está aqui? E no sonho Graça falava assim para ela, não, Beth, eu não morri. E, na real, Graça não morreu, porque a consciência dela está aqui. Porque ela se faz muito presente nas nossas vidas, nos ensinamentos dela, sabe? Assim, com todo o jeito dela, ela era extremamente sábia, extremamente maravilhosa. Então é isso, sabe? Ela se tornou presente na consciência dela. E é sobre isso, assim, acho que o doer pode ser não sofrer e pode ser transmutar. Sim. Ainda que seja no luto. Sim. Todas as pessoas que foram importantes, elas sempre estarão na nossa consciência, na consciência do Supremo, e principalmente aqui. Entendeu? Dentro de nossas vivências, dentro de nossas experiências, independente de crença. Sim. Essa pessoa que fez a passagem, ela segue aqui dentro de todos os ensinamentos, certo ou errado, bom ou mal, são ensinamentos, né? Então, de cada dor uma lição. Exatamente, a marca ficou de alguma forma, né? Então, assim, pode doer, mas passa, gente. Sempre passa. É isso. É isso. Vamos finalizar por aqui, porque acho que já deu. Hoje foi emocionante. E na próxima semana, mais um podcast. um podcast. Pode doer, mas passa? É isso.